Oi, pessoal! Hoje nós vamos relembrar o que são números reais. Lembrando que o símbolo de números reais é R. Os números reais são compostos pelos números naturais, números inteiros, números racionais e irracionais. Vamos lembrar quais são os conjuntos numéricos. Nós temos os naturais. Os naturais são todos os inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Nós temos os conjuntos Z, que são os inteiros. Esses inteiros vão entrar os números inteiros positivos e os negativos. Então, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós temos os números racionais. Os números racionais vão entrar os números naturais, os números inteiros, então seria os inteiros positivos e negativos, e nós temos também as frações e decimais. Só que essas decimais têm que ser ou finita, 0,2, 0,5, ou infinita periódica, que é aquela 0,3333, 1,5555, aquela que se repete a parte decimal. Nós temos os números irracionais. Os irracionais são todas as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. E nós temos também o número π. O número π, ele é um infinito não periódico. Então, significa que é 3,14 e assim por diante. Esse número decimal nunca irá repetir como os periódicos. Vamos ver como os números reais se localizam na reta numérica. Então, nós temos a reta numérica sempre colocada com os números inteiros, então 0, 1, 2, 3, parte positiva, e menos 1, menos 2, menos 3, parte negativa. Aonde se localiza o menos meio? Veja que o menos meio, ele está entre 0 e menos 1. Então, significa o quê? Que ele é menor do que 0, porém, ele é maior que menos 1. A raiz quadrada de 3 negativa. A raiz quadrada de 3 negativa, ela é aproximadamente menos 1,7. Então, ela se localiza entre menos 2 e menos 1. Então, ela é menor que menos 1, mas ela é maior que menos 2. O número π, por exemplo, o número π é 3,14 e assim por diante. Então, ele é maior do que 3. Então, nós conseguimos localizar os números reais, sendo eles tanto fração, quanto decimal, quanto um número, uma raiz não exata, na reta numérica também. Como determinar o módulo ou valor absoluto do número? Vamos lembrar. O módulo, símbolo entre duas barras, correto? Então, módulo de x, ele pode ser x, se esse x for maior do que o a zero. Mas ele também será x se ele for menor do que zero. Então, o que significa isso? Que todo módulo de um número, ele vai ser exatamente o número sem o sinal. Então, por exemplo, o módulo de 5 vai ser 5. O módulo de menos 3 é um número sem o sinal, então ele vai ser 3. Esse número sem o sinal também é chamado de valor absoluto. O que é uma equação? Gente, equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, então significa que tem um sinal de igual, e que apresenta uma ou mais incógnitas. O que são incógnitas? São as letras que estão na equação. Veja essa próxima equação. 3x menos 9 multiplicado por 2x mais 4 multiplicado por 7x mais 21 igual a zero. Então, nós temos produto, apesar de ser 3 equações, igual a zero. O que a gente vai fazer? Vai separar cada uma delas, igualar a zero e resolver. Então, vou pegar 3x menos 9 igual a zero. 2x mais 4 igual a zero. E 7x mais 21 igual a zero. Agora, eu vou resolver separadamente. 3x, passo o 9 para o outro lado, ele é negativo, ele vem positivo, então 3x igual a 9, x igual a 3. 2x igual, passo o 4 para o segundo membro, menos 4, então o x vai ser igual a menos 2.
E 7x mais 21 igual a 0. Passo 21 para o segundo membro, menos 21. Então, nós temos que o 7, ou x, é igual a menos 3. Então, este é o resultado desta equação. 3, menos 2 e menos 3. E quando eu tenho uma fração, veja esse exemplo. Meio que multiplica x menos 2, mais 1/3 que multiplica x mais 4 igual a 0. Bem, primeiramente, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo de 2 e de 3, que vai ser 6. Só que, gente, eu não vou fazer a multiplicação no parênteses, eu vou fazer com o número que está multiplicando esse parênteses. Então, veja como é que vai ficar. 6 divididos por 2. Vai dar 3, 3 vezes 1 dá 3. 3 que multiplica quem? X menos 2. Tá? Então, só repetir o x menos 2. 6 divididos por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E repetimos o x mais 4. 6 divididos por 1, 6. Vezes 0, 0. Então, tá aqui 0. Bem, agora a gente pode cortar o denominador e aplicamos a distributiva. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, mais 8 igual a 0. Agora, resolvemos a equação normalmente. 3x mais 2x, 5x. Menos 6 mais 8, mais 2. Passo 2 para o segundo membro, menos 2, e passo 5 dividindo. Logo, x vai ser igual a menos 2/5. E quando eu não tenho a equação pronta? Quando eu tenho um problema? Então, veja. Encontre um número cuja metade é igual ao seu quadrado. Então, vamos escrever o que o exercício está dizendo. Metade de um número. Que número é esse? Eu não sei. Então, seria x sobre 2. Ele é igual, então está aqui o sinal de igual, ao seu quadrado. O quadrado de quem? Desse número. O número é x. Então, x ao quadrado. Montei a equação. Agora, a gente vai resolver, a gente pode fazer o mínimo múltiplo comum, ou eu posso colocar o 1 embaixo do x ao quadrado e fazer o produto dos meios pelos extremos. Aí, nós teremos que x vai ser igual a 2x ao quadrado. Vou passar tudo para o primeiro membro ou com um membro só, ok? No caso, eu passei o x junto com o 2x ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x igual a 0. Bem, eu vou transformar isso num produto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar de uma coisa. 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes x menos x. O que eu vou fazer? Vejam que eu tenho dois elementos comuns em 2x menos x, que seria o meu x, ok? Então, eu vou tirar em evidência, tá? O que seria em evidência? Fora de um parênteses. Então, vou tirar o x em evidência e vou ver o que vai sobrar. Então, na primeira, quando eu tirei esse x, ficou 2x. Menos, eu tirei o x, mas lembra, gente? Eu tenho o nosso amigo Gasparzinho 1 na frente desse x. Então, ele vai ficar menos 1 igual a 0. Observem que eu fiquei com o produto, né, de duas equações. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar a 0 e vou resolver. Então, a primeira, x igual a 0, já tem a resposta, ok? A outra seria 2x menos 1 igual a 0. Passo 1 para o segundo membro e passo 2 dividindo, então eu vou ter que x vai ser igual a 1 meio. Então, esse número vai ser 0,5. As equações têm uma classificação. Ela pode ser impossível e indeterminada. Então, vamos ver, através da resolução das equações, quando que ela é impossível ou indeterminada. Então, veja essa equação. 5x mais 1 igual a x mais 4, que multiplica x mais 1. Então, primeiro a gente vai resolver. Aplicamos a distributiva do 4 com o x e do 4 com o 1. Então, vai ficar 5x mais 1 igual a x mais 4x mais 4. Passamos as letras de um lado, números para o outro. Então, antes eu vou somar o x com o 4x, que vai ser 5x, correto? E vou passar ele para o primeiro membro. Então, ele vai ficar 5x menos 5x
que é igual a 4, passo 1 para o segundo membro, menos 1. Veja que se eu fizer 5x menos 5x, ele vai dar 0x, igual a 3. A minha pergunta para vocês é a seguinte: qual é o número que eu multiplico por 0 e vai ser igual a 3? Eu não tenho nenhum número que multiplicado por 0 é igual a 3. Então, esta equação ela é classificada como impossível. Veja essa próxima equação. 2x mais 3 igual a 4, que multiplica x sobre 2, mais 3. Bem, vamos resolver ela. Aqui nós podemos simplificar o 4 com o 2. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai ser 2. E aplicamos a distributiva com o 2 vezes x. Então, eu vou ter 2x mais 3, que é igual a 2x mais 3. Bom, vou fazer letras de um lado, números para o outro. Então, teremos 2x menos 2x, que é igual a 3 menos 3. Observe que eu fiquei assim. 2x menos 2x vai dar 0x, igual a 0. A minha pergunta agora para vocês é a seguinte: qual é o número que eu multiplico por 0 e vai dar 0? Todos os números multiplicados por 0 vão dar 0, certo? Então, eu tenho infinitos números. Então, essa equação é classificada como indeterminado, porque eu tenho n números que eu posso multiplicar por 0 e vai dar 0. O que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Incógnitas são letras. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é assim: 2x mais y igual a 5. Eu tenho uma equação do primeiro grau e ela tem duas incógnitas. Quais são elas? X e y. Como fazemos para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então, veja bem, eu vou fazer por tentativa. Eu vou dar valores para x e achar o valor de y. Então, eu dei os valores, menos 1, 0 e 1. Professora, podemos dar outros valores? Sim, qualquer valor pode ser fornecido para x e determinar o y, ok? Então, veja bem, se o meu x for menos 1, então se eu substituir aqui 2 vezes menos 1, ele vai ser menos 2. Menos 2 passando para o segundo membro vai ficar 5 mais 2. Então, o meu y vai ser igual a 7. Se o meu x for 0, então vou substituir por 0 agora. 2 vezes 0, 0. 0 eu posso tirar fora, então o meu y vai ser igual a 5. Se o meu x for 1, então vou substituir no lugar do x por 1. 2 vezes 1, 2. Positivo. Passo para o segundo membro, menos 2. Então, vai ficar 5 menos 2, que vai ser igual a 3. Então, meu y vai ser igual a 3. Ok? Então, eu posso achar através da tentativa. Posso colocar no gráfico. Vamos lembrar. O eixo horizontal é a das abscissas, que representa x. O eixo vertical é das ordenadas, que representa o y, certo? Aí, gente, nós só não podemos trocar. Então, veja bem, eu tenho x menos 1 e y 7. Então, menos 1 aqui, ele vai se encontrar com o 7 nesse ponto aqui, correto? Eu tenho x0 e y 5. Então, 0 em x e y em 5. Então, aqui, ó. E nós temos x1 e y3. Então, 1, ele se encontra com o 3 exatamente nesse ponto. Passamos a reta, porque é uma equação do primeiro grau, vai ter que ser uma reta. Então, este é o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas.